Hoje nós vamos sair do superficial e eu vou revelar para vocês estratégias práticas para aliviar constipação intestinal nos idosos. Então, presta muita atenção, pega aí papel e caneta, anota, porque o que eu vou revelar para você até o final desse vídeo, com certeza é capaz de transformar o cuidado. Você vai saber quais são as estratégias práticas para aliviar a constipação intestinal nos idosos. Eu sou o Dr. Milton, pós-graduado em geriatria e cofundador do grupo Doutor Bem-Estar e Saúde do Idoso. A minha missão hoje aqui é poder ajudar, então, você, que é responsável no cuidado do idoso, a lidar melhor com a constipação. Ou se você tem autonomia, é responsável pela gestão sua mesmo, a autogestão, o autocuidado, você também vai se beneficiar muito com essas estratégias. O que eu vou apresentar aqui vai ajudar você a melhorar essa condição e, inclusive, vai tornar a saúde do idoso melhor. A ideia sempre é melhorar a qualidade de vida. Por que quando eu falo de constipação, eu faço essa menção? Porque eu sei que a constipação ela causa muito desconforto. É uma condição que é muito frequente no meu consultório, no meu dia a dia, e os pacientes se queixam muito de desconforto, dores indesejadas, relacionam, inclusive, às vezes, dores no peito. E é verdade que é constipação. O paciente muitas vezes se alimenta melhor, porque não fica tão cheio, pachado, como muitos gostam de falar. E aí chega o outro horário da refeição, porque não conseguiu fazer a digestão como deveria, muito cheio ainda, ele reclama, não aceita, mesmo que 3, 4 horas depois, a próxima refeição, ele ainda não aceita tão bem por conta de constipação. Ele tem a capacidade de dormir melhor se não tiver constipação, ele vai levantar no outro dia mais disposto, vai ter mais mobilidade, não vai ter irritação com tanta facilidade. Então, falar sobre esse assunto ele é muito pertinente, porque são muitos os benefícios que a gente traz para quem está sofrendo com essa condição ou quem tem essa condição que se repete vez ou outra, e o meu desejo é que ela não torne a voltar com as estratégias que eu vou compartilhar. Quando você aplicar essas estratégias, então, o impacto na qualidade de vida do idoso será grandioso, eu sei disso, e você que já gostou dessa ideia do que eu vou compartilhar com você, então eu te convido, se inscreve no canal, vamos lá aprender, dá um like, compartilhe com quem você sabe que também vai se beneficiar desse assunto, tá bom? Vamos lá. Eu quero começar então compartilhando com você a respeito de 5 assuntos bem pertinentes dentro dessa realidade. O primeiro deles é a necessidade que nós temos de melhorar a digestão para ver o impacto dessa melhora na não ocorrência da constipação. E a primeira orientação, presta muita atenção, anota aí, a primeira delas é fracionar a dieta. Ou seja, o que é isso, doutor? Fracionar significa a gente dividir em refeições menos copiosas, refeições talvez com menor quantidade de alimento em cada uma delas, que vai facilitar já por consequência a digestão. Então a ideia é a gente ter no mínimo 5 refeições no dia. Claro que você tem que adaptar a sua realidade, adaptar a realidade do idoso que hoje talvez você seja responsável, ou do seu familiar que está sob sua responsabilidade. Mas a ideia é a gente fazer um primeiro lanche da manhã, que é o café da manhã, um lanche ali cerca de 2 horas e meia antes do almoço, ou 2 horas e meia depois do primeiro lanche da manhã, que pode ser uma porção um pouco menor. O almoço, um lanche da tarde e o jantar. Nessa proporção, a gente consegue dividir um pouco melhor o que vai comer em cada horário. Isso vai facilitar o processo digestivo. Porque a gente sabe que com o envelhecimento, pacientes com 60 anos ou mais, o processo digestivo ele vai ficando naturalmente mais lento. Então, essa condição, que é uma condição própria do envelhecimento, a gente tem como ajudar a vencer um pouco isso quando a gente fraciona a refeição. E o paciente vai se beneficiar mesmo, porque uma refeição que muitas vezes, pela prática, pela rotina, pelo costume, as pessoas muitas vezes entram em café da manhã, almoço e jantar. Esquecendo que a gente pode colocar aí 2 lanches no decorrer do dia, diminuindo um pouco a quantidade da refeição do almoço e a quantidade do jantar, porque isso vai facilitar o processo digestivo, o número de horas e a energia gasta para fazer a digestão daqueles alimentos. E a depender do que o paciente consumiu, aí realmente a digestão fica mais demorada. Segunda estratégia, anota aí o que é que pode aliviar essa constipação. É uma coisa simples, mas que pouco se fala, talvez você não tenha parado para pensar nisso, que é a respeito da importância da mastigação. Quando a gente fala da saúde do idoso, é importante falar da mastigação, porque eu sei que tem muitos idosos que infelizmente não tiveram acesso no passado. Hoje tem uma boca que a gente chama de desdentada mesmo, não tem
é todos os dentes na boca. Pacientes até jovens, 65 anos, 62 anos, sem a dentição completa, e tudo bem. A ideia é que quando tem essa necessidade, e verifica-se que a mastigação não está adequada e a digestão começa na boca, eu preciso recordar disso. A gente fica tão centrado no intestino e esquece que a digestão começa na boca. Por isso que é importante falar da mastigação, que é preciso fazer uma revisão com o dentista. Então, a oportunidade que você tem, essa possibilidade, busca orientação do profissional dentista para poder fazer a avaliação e o ajuste da dentição. E tem pacientes que já têm até a prótese, muitas vezes só a superior ou só a inferior, ou as duas, e é preciso verificar se hoje essa prótese ela está bem localizada, se ela não machuca a boca do idoso, se ela não está frouxa, dançando ali na boca do idoso, porque muitas vezes é isso que está causando uma má qualidade de digestão que gera constipação. Então, muitas vezes não existe esse encaixe adequado como a gente espera e está machucando, mas ele não relata. E aí, se você tiver essa possibilidade, vamos olhar isso daí, é ver se não está machucando a gengiva, ver se essa prótese está sendo bem higienizada, lavada direitinho, a colocada de forma correta e às vezes é preciso trocar realmente ou fazer um ajuste daquela que tem hoje para poder a mastigação ser mais eficiente, assim a gente diminuir o risco de constipação, tá? Então essa foi a segunda estratégia que eu queria muito que você prestasse atenção, anota aí. A terceira estratégia, talvez você já tenha ouvido muito falar, mas eu vou trazer aqui para você com exemplos para poder ficar mais concreto, que é a necessidade que nós temos de aumentar fibras na alimentação. Então, anota aí, terceira estratégia, aumentar fibras. Você já sabe, com certeza, que existem aquelas frutas que são mais ricas em fibra e que trazem essa possibilidade de a gente trabalhar melhor quando o paciente aceita. E olha que na minha prática clínica eu vejo que tem pacientes que são muito resistentes, escolhe só uma fruta e só quer aquela e não quer se possibilitar o surgimento de outras frutas na dieta, são muito resistentes. Mas a gente sabe que a ameixa, o caqui, o jambo, a manga, o morango, o kiwi, tem fibras que ajudam. A melancia, o melão, que são frutas que são mais ricas em água e também ajudam no processo digestivo. Mas existem aquelas frutas que às vezes o paciente quer mesmo, né? E só gosta daquelas. A laranja também, a tangerina, né, ajuda, principalmente quando realmente consumida, somente tirando a casca e com o gomo da tangerina, por exemplo, aquilo ali ajuda bastante no processo digestivo, porque vai mais rico em fibra. E tem uma fruta que eu vou deixar aqui falando sobre esse assunto, como uma orientação extra, que tem muita gente que mistifica isso. Então, assim, já deixa o seu like se você gostou dessa orientação, das fibras, que são muito importantes. Mas tem uma fruta que às vezes é a queridinha do paciente, ele não quer deixar de consumir aquela e ao mesmo tempo ele fica no complexo, porque muito já foi falado que essa fruta, ela causa constipação, na verdade. Então, espera até o final, eu vou revelar para você qual que é essa fruta, que se consumida da forma correta, ela pode trazer benefício e não malefício, e não vai causar constipação, ela pode ajudar. Falando, inclusive, dessa questão das fibras, existem receitas de sucos que são simples, que você pode implementar aí na rotina do cuidado, e eu vou compartilhar um exemplo aqui de suco com você, que a gente pode fazer assim, um copo pequeno de 200 ml de suco de laranja, e você pode processar isso no liquidificador, juntamente com uma unidade pequena de mamão, um mamãozinho pequeno, ou então um mamão que seja um pouco maior, que você tira uma fatia desse mamão, coloca junto com 4 ameixas sem caroço, pode ser ameixa seca, ou se você tiver ameixa, você pode fracionar, uma ameixa já dá, porque aí seria um volume maior, mas 4 ameixas daquelas secas sem caroço, e junto com uma colher de sopa de farelo de aveia. Processa, esse suco ele vai ser um suco laxativo, que vai ajudar muito. Não precisa você colocar esse suco todos os dias, a pessoa vai enjoar, a ideia não é essa, é ajudar. Então, 2, 3 vezes por semana talvez já é o suficiente para implementando essa opção que eu trago aqui para você, bem interessante, já vai mudar e já vai transformar com certeza a condução dessa constipação, se hoje ela está presente ou para ela não voltar a surgir, e eu sei que ela causa muito desconforto, tá bom? E quando que eu vou considerar, então, que é constipação? Aproveito, então, aqui para falar para você que a gente considera constipação quando existem 2 ou menos evacuações na semana, ou seja, o paciente vai ao banheiro somente 2 vezes na semana, nem isso, para fazer cocô, e aí acaba que a gente consegue quantificar em dias para ficar melhor ainda, passando de 3 dias. Fazer cocô 1 ou 2 vezes no dia, se a consistência das fezes for normal, é considerado normal, todos os dias, pulando um dia do outro, ou seja, um dia sim, um dia não, até 3 dias é considerado normal. Passou de 3 dias,
a gente já enquadra dentro de constipação. E não é só o número de dias que faz com que a gente pense em constipação, mas o sofrimento em torno do ato de fazer cocô também tem que ser levado em consideração. Se precisa fazer muito esforço, tem pacientes que chegam até a desmaiar, tem sangramento na hora de ir ao banheiro, os pacientes que têm um bolo fecal muito largo, que às vezes é preciso ajudar com o dedo para poder fazer cocô. Então, assim, todas essas outras características também são importantes. Mas é muito comum a gente ouvir o paciente falar, as fezes vêm como assim, umas pedrinhas, umas bolinhas secas, ou bolinhas agrupadas. Essas são características de fezes muito secas, que precisam, então, de uma condução melhor para que não se repita, para que não permaneça como sendo dessa forma característica das fezes, para não haver tanto sofrimento, inclusive o receio de fazer cocô, adia mais dias e o paciente passa desses 3 dias porque ficou com medo, de novo, vai sangrar, vai doer, e fica retraindo esse desejo de ir ao banheiro, e muitas vezes até não aproveita a oportunidade da vontade de ir ao banheiro, inibe essa vontade e acaba que perde essa chance da facilidade maior que você tem quando está com vontade de ir ao banheiro, e não só por aquele momento que você vai e tenta fazer, mesmo sem estar com vontade. Então, essa foi a terceira estratégia, juntamente com um conceito aí para você recordar do que é constipação. Anota então aí a quarta estratégia, que é bem importante, que muitos não fazem ou não recordam, mas que faz parte do cotidiano de muita gente, que é a necessidade que nós temos de trocar os carboidratos. Quais são os carboidratos? Existe muito na dieta, inclusive talvez por conta de acesso, da facilidade, que é o pão, o biscoito, a bolacha, o macarrão. Então a ideia não é consumir em excesso os carboidratos, mas de tirar um pouco ele da dieta, porque eles deixam as fezes mais macentas. Então, se tem muito macarrão, sempre é macarrão, não tem verdura, não tem salada de verdura com folhas. Eu falei tanto das frutas ali, e as folhas também das verduras ajudam muito, os vegetais. Não tem isso. O pão que é todo dia, que a obrigatoriedade não há de comer pão todo dia, mas é mais uma cultura. Então a gente trocar o pão normal pelo pão integral, a bolacha integral, o macarrão integral. A gente tentar adequar dentro da nossa realidade o que é possível e que com certeza vai ajudar também na condução da constipação. Eu trago então a quinta estratégia, anota aí, presta atenção, a quinta talvez a mais conhecida e tão necessária, que é a necessidade de beber água. A necessidade de beber água ela é fundamental porque a água ela não faz parte somente da função do intestino. Quando nós consumimos água, ela é distribuída em todos os sistemas, então ela vai para o cérebro, para o coração, vai para a pele, mas o intestino ele tem um grande impacto positivo com a presença da água em quantidade, no mínimo, suficiente, no mínimo necessário. Existe um cálculo simples que eu posso compartilhar aqui com vocês, que é quando a gente pega o nosso peso em quilogramas, vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem 60 quilos, e a gente vê pacientes sempre mais, 70, 75, enfim. Mas com 60 quilos, dividir o peso por 30. E aí, o resultado em litros de água. Então, um paciente de 60 quilos precisa, no mínimo, aí, dividindo por 30, de 2 litros de água. Isso é uma realidade que pode ser um pouco generalizada para facilitar o cálculo. Às vezes é um pouco menos, coisa de 100 ou 200 ml de diferença, mas pelo menos fica mais fácil de calcular assim com um número mais redondo, um número par mais redondo. Então, aumentar o consumo de água vai ajudar bastante nessa condução para não permanecer com constipação. Então, se você gostou dessas 5 estratégias que eu compartilhei até aqui com você, já deixa o seu like, segue o canal para você ter ainda mais informação a respeito de toda essa condução melhor da constipação que a gente pode fazer. Então, deixa eu recapitular aqui com vocês todas essas estratégias e no final eu vou comentar qual que é essa fruta que é tão mistificada como sendo aquela que causa constipação, mas que da forma correta a gente pode fazer uso, pode se satisfazer, ainda mais que para alguns é uma queridinha, tá bom? Vamos lá. A necessidade que nós temos, então, de fracionar a dieta, bem importante essa estratégia número 1. A necessidade de reavaliar como que está a dentição, porque a mastigação ela é muito importante, já que a digestão começa na boca, é preciso mastigar várias vezes, processar bem os alimentos para poder melhorar a digestão. Inclusive, se existe alguma limitação dentro da sua realidade, do idoso que hoje você é responsável, a ideia é que você corte bem quando é carne, quando é frango, corte bem esses alimentos, deixe de uma apresentação talvez com um caldinho, uma forma assim de mais fácil deglutição, de mais fácil de engolir, para poder não causar nem engasgo
e nem a recusa do alimento, porque a gente sabe que a nutrição é importante também, não olhar só para a constipação, mas a nutrição. Então, deixa o aspecto da comida e a forma como ela vai ser apresentada melhor ainda para a aceitação da pessoa que hoje está passando por essa condição, para ela não se repetir, tá bom? Então, uma comida mais molhada vai ajudar com certeza. Além disso, a gente falou da necessidade das fibras, já eu falo da fruta, aguarda aí, que são muito importantes. Então, frutas e verduras que entram dentro dessa rotina alimentar é muito importante. Inclusive, quando a gente consegue fazer com que a pessoa consuma um pouquinho separado os alimentos, o ideal é que ela coma primeiro a salada de fruta. Não, a salada de verdura. Salada de fruta para aqueles que têm uma entradinha mesmo, para estimular, mas é uma salada de verduras com folhas, com alguns vegetais, mesmo que em pequena proporção, uma pequena porção, para poder já ajudar no restante que vai receber o organismo no processo digestivo. E beber água, não logo junto com a refeição, para não atrapalhar o processo digestivo. Mas esses 2 litros de água que eu dei aqui no exemplo, de um paciente de 60 quilos, ao longo do dia distribuído. Então, a gente falou de fracionar, melhorar a mastigação, as fibras, mudar os carboidratos, fazer escolhas outras para não ser só pão e bolacha todos os dias, coloca uma salada de fruta, um café da manhã, no outro dia a gente já coloca uma outra refeição um pouco diferente, vai mudando um pouco, um suco, ou então uma fruta junto com um iogurte natural, mudar um pouco a realidade quando é possível para poder melhorar essa condução. E por último, a necessidade que nós temos de ingerir água, e a água ela pode ser apresentada de uma forma diferente. Eu gosto de falar para os meus pacientes que a água, ela muitas vezes tem recusa porque ela não tem sabor de nada. Então, a gente sabe que quando fica mais velho, a gente precisa de mais água e tem menos sede. É uma armadilha, como eu digo para os meus pacientes, porque a gente vai tendo essa sensibilidade modificada com relação à aceitação da água. Mas ela é tão importante. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode separar uma jarra para essa pessoa que hoje você cuida, que hoje está sob sua responsabilidade. Naquela jarra de água, pode ser 1 litro, geralmente é 1 litro essas jarras, coloca ali um gominho de tangerina, coloca alguns folhinhos de hortelã, por exemplo, pode colocar 2 rodelas de limão, limão siciliano, vai deixar um saborzinho na água, e esse saborzinho vai ter uma aceitação melhor, e vai trocando para não ser todo dia igual. Essa água saborizada, e esse sabor na água vai facilitar com certeza a aceitação melhor. Então, quando você aplicar essas estratégias, eu tenho certeza que a constipação intestinal ela vai ser melhor conduzida, muitas vezes ela nem vai voltar a aparecer, porque são estratégias simples, diretas, como eu gosto de falar, e que realmente trazem um impacto positivo na condução do idoso. Agora, preste atenção nessa grande oportunidade para você que cuida de um idoso ou você que é responsável pelo seu autocuidado. Eu tenho um treinamento chamado A Tríade do Cuidado para Idosos, e lá eu abordo esse tema de forma mais aprofundada, com uma riqueza de detalhes maior. Então, se você quiser, eu já deixei aqui na descrição do vídeo um botão para você clicar, você vai ter acesso, porque lá nesse treinamento são videoaulas curtas de 10 minutos, mas que vão desde o conceito de livro mesmo, da constipação, as implicações, quando que a gente diagnostica a constipação, até o compartilhamento com o estudo de casos, que eu trago casos reais meus do consultório, das visitas domiciliares que eu realizo. E dentro desses esmiuçar os casos clínicos, que eu chamo a cereja do bolo, e eu gosto de chamar assim, porque realmente a gente enriquece muito o nosso conhecimento quando a gente escuta histórias, testemunhos de como que foram conduzidos dentro da peculiaridade de cada um, existe muito crescimento. Então, além disso, além dos encontros, que já existe ali dentro daquelas aulas gravadas que você tem possibilidade de assistir do seu celular, do tablet, do computador, existe também a roda de conversa dentro do treinamento, que são rodas com os cuidadores, onde ali eu trago estratégias individualizadas, porque você tem a oportunidade de conversar comigo ali naquela roda de conversa, montar uma estratégia individualizada, inclusive, sanar as dúvidas e a gente montar uma estratégia juntos dentro da sua realidade do cuidado. Inclusive, ouvindo a história dos outros, a gente consegue se ver muitas vezes e aprende muito dentro da roda de conversa. E deixa eu te falar algo que é ainda mais especial, além do conteúdo de constipação que tem no treinamento. Além de aprender sobre constipação, você também vai ter aulas ali dentro daquele treinamento sobre insônia e quedas, principalmente sobre a prevenção das quedas e da insônia. Por isso que eu chamo de tríade do cuidado para idosos, porque são os 3 principais assuntos que eu vejo na minha rotina de atendimento dentro do consultório e nas visitas domiciliares que eu realizo. Então, eu preparei para você uma apresentação bem detalhada para você poder conhecer mais sobre o treinamento da tríade do cuidado e você clicando nesse link que eu falei, ou no primeiro
comentário que vai estar fixado com certeza do vídeo aí embaixo, nesse link, você vai ver com detalhes como que funciona, como que você pode acessar a trilha do cuidado, como que vai enriquecer ainda mais o seu cuidado. Então é isso. Se você aplicar o que eu falei nesse vídeo, eu tenho a certeza que você vai gerar um impacto muito grande na vida do idoso que hoje está sob sua responsabilidade. E com a trilha do cuidado, então, eu sei que vai voar, que você vai para outro nível de conhecimento. Como eu havia prometido, então, eu vou compartilhar com você qual que é aquela fruta, doutor, eu estou esperando para saber qual que é a fruta que é tão conhecida como constipante, ou seja, que causa prisão de ventre, que causa dificuldade para o banheiro, mas que não é bem assim. Bem, eu estou falando da maçã. A maçã, muitas vezes, ela é consumida, a pessoa tirando a casca. Mas aí é que tá. A propriedade de gerar melhor funcionamento do intestino, a propriedade de deixar as fezes com a melhor consistência está na casca, porque a casca ela é rica em fibra. Assim como eu falei que o ideal é consumir a tangerina, comendo o gominho inteiro, da mesma, mastigando, mas comendo o gominho inteiro, e não somente o suco, da mesma forma a maçã, tirando somente os caroços. Você vai ter, então, a propriedade de melhorar a constipação consumindo maçã, se hoje é aquela sua queridinha, porque ela vai te ajudar sim. É só cortar em pedaços menores, oferece para a pessoa que hoje você é responsável, ele vai aceitar da mesma forma, sem tirar a casca. E aí a casca ela vai trazer o benefício, tá certo? Então, garanta a sua vaga na Atriz do Cuidado, clique no link na descrição. Eu deixo aqui, então, o meu abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.